Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Renascença. A Renascença que faz hoje 88 anos. Ao sétimo episódio podíamos ser os imparáveis, mas não se confundam, somos os incensuráveis. Hoje comigo tenho Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Neste episódio há a Aline Oldbuving, que não está presente por motivos profissionais. Estes dois cavalheiros estou certo que farão tudo para honrar a Aline. Mais à frente... Com menos beleza. Com menos beleza, certamente. Mais à frente damos moções de confiança e moções de censura aos protagonistas da semana. No tema internacional falaremos da guerra comercial instalada no mundo depois do detonador as tarifas de Donald Trump. Ainda neste episódio vamos discutir o tema do sistema eleitoral e da forma como ele penaliza os eleitores dos distritos menos povoados. Por agora, uma passagem rápida pela semana que atravessamos, em que começaram os debates para a campanha eleitoral. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista da Renascença e mais recentemente acumulo o título de moderador do podcast Incensuráveis. Sem mais tempo a perder, avançamos para o sétimo episódio. Pedro Gomes Sanches, começaram os debates, para já mostram que o ambiente político está mais crispado do que nunca ou têm servido para esclarecer? Nem melhor nem pior do que tem sido. Enfim, não noto nesta ronda de debates nenhuma diferença substancial face àquilo que aconteceu há um ano e aquilo que aconteceu há 3. Enfim, sem entrar aqui em grandes divagações melancólicas sobre um tempo passado em que tínhamos políticos melhores, bem, enfim, eu acho que isto não traz aqui grande diferença. O que é que estes debates podem ser? Estes debates podem ser debates, troca de ideias, discussão sobre políticas públicas, que é aquilo que, num registro mais lírico, as pessoas dizem que gostariam que fosse. Podem, e de alguma maneira, num ou noutro caso, e podemos falar sobre isso, isso aconteceu. Podem ser combates em que um tenta esmagar o outro, que é aquilo que a espuma dos dias, o tempo presente mais estimula. E vimos vários exemplos disso também. André Ventura tem esse estilo. Claramente André Ventura tem esse estilo, e isso é de alguma maneira potenciado pelo formato, potenciado pelos instrumentos ao dispor, designadamente as redes sociais, e é muito premiado por isso. Nós há dias, enfim, o Bernardo Ferrão dizia-me na SIC que os debates de há um ano tinham chegado a 17 milhões numa audiência convencional. Acumulada. A verdade é que as redes sociais potenciam muito isso. E o que acontece, portanto, só para concluir aqui o raciocínio, podem ser debates, troca de ideias, podem ser combates e depois podem ser púlpitos para proclamações. E esta ideia do púlpito para proclamação coaduna-se muito bem com esta coisa das redes, porque eu de repente tiro 50 segundos, 1 minuto daquilo que disse e faço estender na audiência. E não dou resposta do meu adversário. adversário. Não dou resposta ao meu adversário. Há uma imagem cinematográfica que eu acho que vale a pena trazer para aqui. Na verdade, os políticos olham para aquele desempenho e transformam os seus trailers em qualquer coisa muito melhor do que os seus filmes. Ou então usam os bloopers do adversário para fazer crer que aquele blooper é francamente pior do que os filmes que eles de facto desempenharam. E portanto vivemos nisto. Mas isto que nós podemos, do ponto de vista mais racional, lastimar, tem realmente um impacto importante nos objetivos que pretendem alcançar. Zé Pedro, quem é que está a sair melhor até agora, ou até agora não vês ninguém que se destaque pela positiva? Acho que é difícil na medida em que houve 5 debates, à hora que estamos a gravar este podcast, enfim, 5 debates de 28 ainda é uma amostra curta. E houve candidatos que já apareceram mais de uma vez, alguns que só apareceram uma vez, e portanto eu diria sobre isso 2 coisas. A primeira é que me parece que Pedro Nuno Santos
teve um bom primeiro debate e acho que o adversário era o ideal para ser esta primeira impressão do Pedro Nuno Santos. Exercício de distanciamento. Exatamente. Não, mas eu acho isso importante, porque Pedro Nuno Santos não tem de repetir à saciedade que consegue fazer acordos à esquerda. Isso foi o que o trouxe até aqui. E grande parte do prejuízo da sua imagem até vem de ele ser tido como um radical de esquerda dentro do PS, que não é, mas já agora ele tem esse crédito e, portanto, ele não precisa de repetir nem de dizer que ele consegue fazer acordos à esquerda. E, portanto, era importante para ele, e eu acho que esse é o desafio, e já o tenho dito algumas vezes aqui também, ele precisa de convencer um eleitorado mais moderado, se quisermos, de que ele pode ser primeiro-ministro. E neste primeiro debate com Mariana Mortágua, ele tinha um duplo objetivo que se tem muitas vezes em debates com quem... debates entre forças políticas que estão próximas o suficiente para terem um potencial acordo no futuro, mas que disputam o mesmo eleitorado e, portanto, são adversários circunstanciais a nível eleitoral. E, portanto, ele tinha o duplo objetivo de marcar a diferença para o Bloco de Esquerda e dizer nós somos a esquerda moderada, não há uma liderança de esquerda, não há soluções de esquerda que avancem sem o PS no poder, ou sem o PS, neste caso sem Pedro Nuno Santos no governo, e por outro lado apelar ao voto útil dos eleitores que estão mais interessados naquele debate. Acho que para um eleitor de esquerda aquele foi um debate interessante, porque se centrou em ideias políticas que eu acho que vão marcar a campanha e o início da legislatura, mas tanto neste debate como nos restantes, eu creio que tem faltado um tema que nós abordaremos aqui neste nosso debate, mas que tem a ver com as tarifas e como é que a União de Donald Trump, como é que a União Europeia devia reagir, como é que Portugal devia reagir. Temos reações dentro da própria Europa que podem levar a uma reação e que podem levar a uma reação nacional, ou seja, não temos de estar à espera da União Europeia, mas já lá iremos. Isto tudo para dizer que nota estas duas coisas. Acho que Pedro Nuno Santos teve uma boa primeira prestação, importante para ele, com um adversário que era importante para ele, e noto alguma ausência do tema das tarifas, que pode ser corrigido, mas que... Pedro, a este respeito, notas alguma mudança, notas uma clara tentativa de mudança de imagem política de Pedro Nuno Santos com este debate e também com o que disse durante o debate, por exemplo, sobre a imigração, que se calhar há 2 anos era impensável ouvirmos o líder do Partido Socialista dizer isto sobre a imigração, alinhado com a AD. O Pedro Nuno Santos melhora sempre que se aproxima da direita, não é? Não foi isso que eu disse, só para deixar claro. Deixa-me dar-te aqui algumas notas que eu acho que são importantes. Eu também acho que o Pedro Nuno Santos teve um bom desempenho. Estes debates servem, do ponto de vista mais pragmático, do ponto de vista mais eleitoral, para 3 coisas. Para consolidar eleitorado, para conquistar eleitorado potencial ou para desmobilizar eleitorado de partidos adversários. E eu acho que nós tivemos dos dois, o terceiro está sempre de alguma maneira presente, nós tivemos 2 bons exemplos da consolidação do eleitorado e do alargamento do alargamento do eleitorado dentro daquilo que é o eleitorado potencial. Começo por um outro debate para já ir para voltar ao Pedro Nuno Santos, sobre o qual vale a pena dizer algumas coisas. Consolidação de eleitorado vimos nós em André Ventura, que entrou numa deriva outra vez populista e radical, com a história. A primeira pergunta que o jornalista lhe faz é sobre a saúde e ele parte rapidamente para a imigração, marcando claramente o tom e o teor daquilo que é discutido. André Ventura é, do ponto de vista comunicacional, extraordinariamente eficaz. Nós podemos não gostar, podemos tecer várias considerações, mas ele sabe bem o que é que está a fazer. E o que é que ele está a fazer? O que ele está a fazer é tocar a rebate para agregar o rancor. E, portanto, porque o rancor e o medo são elementos muito agregadores e muito mobilizadores. E é isto que ele está a fazer de alguma maneira. E também para evitar que a AD, com as políticas que está a ter, lhe roube eleitorado. Ele perdeu o território no domínio da imigração e está a tentar mitigar esse dano eleitoral. Um eleitor que vote por soluções e que tenha a questão da imigração presente
tendencialmente votará nestas eleições mais na AD. E, portanto, ele está a tentar consolidar, radicalizando o discurso, porque, do ponto de vista da moderação, perdeu-o, não é? E, portanto, dar aqui esta nota. O que André Ventura está a tentar fazer é consolidar eleitorado fiel para mitigar efeitos de erosão no seu eleitorado, mas isto tem um volte-face que é: ninguém, ouvindo André Ventura, o entenderá como um parceiro fiável e como alguém capaz de entregar uma solução. Pedro Nuno Santos está a fazer outra coisa, que é tentar alargar o eleitorado ao seu eleitorado potencial. Pedro Nuno Santos, eu não sei se já disse aqui, mas eu uso aqui muito uma janela de análise que nos remete para bons tempos de 1980, entre Reagan e Carter. Como é que um desafiante vence um incumbente? Convence o eleitorado de que está pior agora do que no início da legislatura. E Pedro Nuno Santos dificilmente consegue fazer isso. Mas essa será a parte, a segunda parte da campanha, da pré-campanha e da campanha. Pedro Nuno Santos empenhar-se-á em mostrar que há coisas que não correram bem e que poderiam ter corrido melhor e que porventura já estiveram melhor. Será esse o foco, estou muito convencido. Mas ele tem um outro desafio nesta lógica de análise, que é mostrar-se como alguém confiável, moderado, responsável, competente. E estes epítetos são epítetos que não colam a Pedro Nuno Santos, precisamente por aquilo que o Zé Pedro dizia. A imagem do radical, do impetuoso, de certa forma irresponsável, seja, de certa forma incompetente. Agora está a assumir que a tem de fazer. E ele está a fazer outra coisa. Mariana Mortágua fez-lhe um favor imenso. Aquela conversa de comprar armas, aquela conversa completamente fora do tempo, completamente irrealista, completamente irresponsável, permitiu a Pedro Nuno Santos, quase calado, mostrar-se como alguém centrado, responsável, com noção daquilo que são os desafios. E, portanto, de alguma maneira ele ganhou com isso. Sim, eu acho que ele ganhou com isso e sobretudo... Eu não acho que tenha sido por ter estado calado. Ontem, creio que era a CNN, passa publicidade, tinha constantemente nos títulos das notícias sobre o debate a dizer Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua em desacordo em tudo. E eu acho que isto é bom para Pedro Nuno Santos, porque o eleitor de esquerda não precisa de saber que com Pedro Nuno Santos um acordo de esquerda é possível, mas depois até por uma razão pragmática. Não se antevê que se venha a ser preciso um acordo de esquerda, porque a esquerda não terá a maioria nestas eleições. E, portanto, claro que é preciso entendimentos à esquerda, quanto mais não seja para fazer passar algumas medidas com maiorias negativas ou coligações improváveis, digamos assim. Mas quero dizer, até do ponto de vista pragmático, não são as eleições em que se tem de falar de uma nova geringonça. São as eleições em que Pedro Nuno Santos tem de convencer o eleitorado que é melhor que Luís Montenegro. E nesse sentido, acho que foi um bom debate para Pedro Nuno Santos. E para encerrar este tema, perguntava-te se, voltando aqui àquilo que disse o Pedro, em relação ao alcance destes debates de milhões de pessoas a verem e depois terem tração nas redes sociais, se eles podem ser decisivos, uma vez que nós, por exemplo, nas últimas eleições, a vitória foi por muito pouco e, portanto, tudo conta. E se achas que isto conta ou se no final de contas isto é irrelevante para o resultado final? Conta muito na lógica do que tu disseste, de que tudo conta. Eu tenho muita dificuldade, porque, vamos lá por intuição, não é? Mas tenho muita dificuldade, porque é muito difícil medir a causa e efeito de uma coisa destas. Aquilo que eu sei é que, além dos 3 objetivos de que o Pedro falou destes debates, há um quarto que eu acrescento, que é, olhando para as candidaturas, que é o de testar narrativas, de testar argumentos. Isto são... e testar reações e ver como é que... Depois a análise do debate também decorre. Isso também conta muito para, lá está, ajustar narrativas de campanha, mudar o tom, mudar posicionamentos. Não necessariamente ideias políticas, os programas estão apresentados, não é por aí, mas é às vezes mudar a narrativa, testar novos argumentos. E depois isso também terá um efeito no eleitorado. E, portanto, há o efeito direto que admito que terá para alguns eleitores que estejam em dúvida sobre quem votar. Acho que, nesse sentido, o debate entre AD e PS tem sempre uma curiosidade maior. Há muitos indecisos, segundo as sondagens. Agora, nestes 5 debates, acho que não se decidiu ainda nenhum voto, mas porque ainda falta a grande parte dos debates, falta a campanha propriamente dita,
E, enfim, estamos a 5 semanas e meia mais ou menos das eleições. Acho que isto vai passar a correr, mas eu acho que já vamos conseguindo perceber quais serão as narrativas de cada partido, e depois adapta-se a estratégia ao adversário que se tem pela frente. Deixa-me só dizer que houve um outro vencedor neste debate. Chama-se Lili Canessas, e conseguiu. Porque Pedro Nuno Santos já não parece zangado. Já não parece zangado. Vamos avançar para o segundo tema de hoje, o nosso sistema eleitoral. Calma, não mudem já de podcast. Prometemos ser dinâmicos a discutir um tema que é sério. Em Portugal elegemos 230 deputados, distribuídos por 22 círculos eleitorais, os 18 distritos de Portugal continental, as 2 regiões autónomas, o Círculo da Europa e o Círculo fora da Europa. Acontece que nos distritos mais populosos há muito mais deputados do que nos círculos mais pequenos, até aí tudo normal. Mas como não há um círculo de compensação, há distritos onde se elege, por exemplo, 2 deputados, o que significa que um voto num partido que não seja o mais votado é um voto que vai para o lixo. Não seja no primeiro ou no segundo partido mais votado, é um voto que vai para o lixo. Um exemplo concreto nas legislativas de 2024, no ano passado, em Porto Alegre, o PS teve 20 mil votos, elegeu um deputado. O Chega teve 14.900, elegeu um deputado. O PSD teve 14 mil e poucos, não elegeu nenhum. No total, entre PSD, PCP, Bloco, Livre e a Iniciativa Liberal, foram mais de 20 mil votos que foram para o lixo, porque ninguém foi eleito com eles. Pedro Gomes Sanches, isto é uma democracia representativa? Não, isto é uma democracia representativa, sim. Os sistemas eleitorais variam muito em função do foco, daquilo que é mais privilegiado constitucionalmente, e nós temos que perceber que isto tem um histórico. O sistema eleitoral que nós temos nasce depois de uma revolução, e no rescaldo do 25 de Abril, Portugal optou por assegurar representatividade, polifonia. Eu já vou à tua introdução, que é interessante porque contesta isso, mas na verdade o sistema eleitoral que nós temos opta pela representatividade, pela polifonia, em detrimento da governabilidade. Da governabilidade direta, da facilidade em constituir maiorias governativas. É claro, temos outros sistemas, por exemplo o inglês, que é o mais citado, onde, sendo em círculos mais pequenos, em que the winner takes it all, não é? E são círculos uninominais, não é? São círculos uninominais, onde a governabilidade é mais valorizada do que a representatividade, e portanto os votos que se perdem, perdem-se. Cá não se perdem tanto como lá, mas perdem. E realmente à tua introdução eu acrescentaria algumas coisas. O custo de um deputado é muito diferente. A AD e o PS nas últimas eleições pagaram por cada deputado 23.338 eleitores. O PAN, por exemplo, pagou 126.085 eleitores. Ou seja, o custo de um deputado é muito diferente. A partir aí dos 15%, não sei, a coisa começa a ser muito vantajosa para os partidos, mas até lá, não. Portanto, isto, enfim, nós nunca discutimos isto muito seriamente. De vez em quando lança-se isto para a mesa, mas depois em campanha nunca ninguém verdadeiramente quer tratar do assunto. Para que a representatividade fosse levada ao máximo, neste modelo que temos, falta um círculo de compensação que aproveitasse todos os eleitores. Bem, enfim, alguém que queira votar, vou dar exemplos à esquerda e à direita, no LIVRE ou na Iniciativa Liberal em Beja, está a deitar um voto fora. E sabe disso, em sabe princípio. disso. E, portanto, há aqui uma pressão para voto útil. Isso não acontece em círculos maiores. Há uma nota que eu queria dar e que tem a ver com a saúde da democracia. É verdade que a representatividade, a polifonia é importante e esteve, enfim, e resulta do quadro em que este sistema eleitoral nasceu. Mas a verdade é que isto depois permite que nós não tenhamos a capacidade de sindicar
adequadamente os deputados que elegemos. Ninguém faz a menor ideia quem é que é o terceiro, o quarto, o quinto, o 15º, o 16º. Agora sabemos quem é o 8º da lista do PS, é uma rapper, não é? Mas não sabemos quem são esses deputados por boas razões. E, portanto, também não os sindicamos. Eles podem estar lá calados, que, na verdade, os eleitores não vão dar conta disso. Nesse aspecto, o sistema inglês é muito mais exigente, com os deputados. Aliás, veja-se, o Partido Conservador, entre as eleições que elegeram Boris Johnson e agora, pelo caminho, bem, enfim, antes do Keir Starmer ter vencido as eleições, antes dos trabalhistas terem tomado o governo, o próprio partido despachou 2 primeiros-ministros. Despachou Boris Johnson, despachou Liz Truss, depois elegeu o Rishi Sunak, mas foi o próprio partido, sem eleições, que tratou de mudar o governo. Porquê? Porque os deputados têm o seu mandato dependente da sindicância que os eleitores lhes fazem. Cá isso é impossível. Cá o que é que nós temos? Temos pessoas, enfim, de dar aqui, não vou dar exemplos, mas são conhecidos, não vou dar exemplos porque me faltarão depois outros para compensar noutros partidos políticos, mas temos candidatos a círculos eleitorais que não têm nenhuma ligação a esses círculos eleitorais. Os chamados paraquedistas. Porquê? Porque os deputados obedecem à voz do dono. E a voz do dono é a voz das direções partidárias que controlam os partidos. Ora, isto é muito partidário, mas muito pouco democrático. Zé Pedro Mozes, pouco saudável para a democracia. O que é que te incomoda mais no sistema eleitoral que vigora? É exatamente o desperdício de votos. Eu acho que isso é mais ou menos ponto assente e consensual, que beneficiaríamos todos de ter um círculo de compensação nacional. Já não concordo tanto com esta última parte de que o Pedro falou, da sindicância, dos círculos uninominais, mas já lá vou e respondendo à tua pergunta. É o desperdício de votos. Houve um estudo sobre as eleições legislativas passadas que disse que houve cerca de 1,2 milhões de votos nas últimas legislativas que foram desperdiçados. 1,2 milhões de votos é muito, muito voto. Temos de assumir que haverá sempre desperdício, ponto 1, mas o grande desafio é como é que reduzimos esse desperdício enquanto mantemos a proporcionalidade e a representatividade. E isso é possível, e acho que um círculo de compensação nacional ajudaria muito a que lá está, esses eleitores de Porto Alegre, de Beja, da Guarda, enfim, os círculos eleitorais que elegem 2 ou 3 deputados, se sentissem mais representados pela Assembleia que acabam de eleger ou para a qual acabam de votar. Quanto aos círculos uninominais, ou pelo menos esta ideia de que quando votamos diretamente na pessoa, a pessoa fica automaticamente mais responsabilizada e podemos sindicar mais. Bom, nós temos má memória, na segunda metade do século XIX, na nossa monarquia constitucional, dos círculos uninominais. Aliás, já falámos aqui do Calixto Eloy, não é? A personagem de Camilo Castelo Branco, que é eleito, se não estou em erro, pelo Círculo de Miranda, como círculo uninominal. Pronto, não estou a dizer que o Calixto Eloy representava o que era a nossa monarquia constitucional na altura, mas é certo que não correu bem. E nós também temos de aprender com esses exemplos aplicados ao nosso país. Primeiro ponto. Segundo ponto, se partimos do pressuposto de que sindicamos melhor quando votamos diretamente, o que é que temos hoje então? Qual é o estatuto constitucional que os deputados têm hoje? Estão isentos de responsabilidades dessa sindicância? Mas é que a nossa Constituição... pode faltar mecanismos de aí escrutínio, já é outra discussão. Não é? Nós podemos... Tu não podes sindicar quem não conheces. Mas a questão é essa. Eu não sei se o facto... Eu não sei, quer dizer, eu tenho para mim que não é pelo facto de transformarmos os círculos plurinominais... Já estamos a usar palavras... Círculos plurinominais é o que temos, são listas, não é? Nós estamos numa lista de deputados. Há sistemas eleitorais que têm um híbrido em que se vota em listas e depois vota-se num deputado ou num senador, quando há câmaras altas. Não é possível um independente candidatar-se às legislativas. Mas o nosso sistema está desenhado para que os deputados, uma vez eleitos, representem todo o país. Também não existe esta lógica
de representação dos problemas locais, que tem de acontecer naturalmente, mas que não é tão evidente como noutros países, quer seja por questões geográficas, nós somos um país pequeno, quer seja porque quando se desenhou este sistema que nós temos, entendeu-se que os círculos eleitorais deviam corresponder aos distritos, tudo certo, mas que não eram deputados desses distritos, passavam a ser deputados que representam todo o país. O que não significa que depois não tenha de... Isso acontece muito, sobretudo, com as perguntas ao governo, aquelas perguntas que os deputados fazem de então e o ambiente na escola é B23 não sei de onde. Pronto, que são os deputados que, em contacto com o eleitorado... Sobretudo na altura do Orçamento do Estado. Exatamente. E para terminar, e os círculos uninominais eu acho que introduziriam ainda mais a questão do voto útil. Porque se o winner takes it all, por exemplo, não é? Tínhamos de ter muito mais círculos, não é? No limite devíamos ter, cada deputado era um círculo, não é? Mesmo que houvesse círculo de compensação, mas imaginemos uma coisa, com 150 círculos, para eleger 150 deputados, o apelo ao voto útil ia ser ainda maior. Ia ser para o círculo de compensação nacional, que é o natural, ia ser, porque quer governar, porque sou quem tem mais, que é o que já acontece hoje, não é? E depois, se só se elege um deputado por círculo uninominal, ou que fossem dois, não interessa, mas ia sempre cair nesta redundância de estarmos a duplicar o apelo ao voto útil. Portanto, para o sistema português, eu não vejo vantagens em mudar os círculos de plurinominais para uninominais, mas vejo claras vantagens em termos um círculo de compensação nacional, que aliás já existe nos Açores e funciona. E funciona. Pedro Gomes Santos, não mudamos porque os dois maiores partidos não estão interessados em corrigir os erros porque acabam por beneficiar deles? Talvez. Sim, claramente são os mais beneficiados, ou têm sido os mais beneficiados. Lembrar que os dois maiores partidos já representaram 80% dos votos. Hoje representam 57%, por aí. Segundo os últimos dados. Não estou a falar sobre as projeções para estas eleições. Portanto, e o que aconteceu aqui está a acontecer um bocadinho em todo lado. Portanto, pode dar-se o caso de esta erosão de preponderância os faça rever os pressupostos e os possa empenhar numa mudança. Eu só dar aqui uma resposta ao Zé Pedro. Eu não derrogo nada, não desprezo nada o efeito que o localismo, o efeito negativo que o localismo pode ter no governo da nação. E nisso eu estou contigo. E não estou sequer a propor, estava aqui a analisar dois modelos muito contrastantes. Não estou necessariamente a defender o segundo, mas estou aqui a elencar os danos que este sistema tem. Desde logo o desperdício de votos, os eleitores que, votando conscientemente, acabam por ter o seu voto deitado ao lixo e, sobretudo, isto inquieta-me mais, as lógicas de escolha dos deputados e a falta de sindicância a que eles estão sujeitos, porque pura e simplesmente os eleitores não os conhecem. Dar aqui só uma nota em jeito de curiosidade. Nós temos, enfim, 20 círculos eleitorais, considerando a Europa e fora da Europa, mas para o território nacional nós temos círculos eleitorais que, em média, claro que isto não entra em consideração com a densidade populacional, mas correspondem a 4.610 km², cada círculo eleitoral. No Reino Unido, os círculos eleitorais, que são 650, correspondem a 377 km². Portanto, um território muito mais pequeno. E eu acho que isto tem virtudes precisamente por causa desta proximidade. Mas, enfim, esta questão do localismo vis-à-vis a lógica de governação nacional é um problema. Enfim, alguns aqui a meio caminho, eu acho que se podia encontrar uma solução melhor, mas manifestamente os partidos não estão muito interessados em discuti-la. Zé Pedro, pergunto-te mesmo, não há mudança porque não há interesse dos dois maiores partidos em mudar?
Sim, até porque não têm faltado propostas para se criarem círculos, o círculo de compensação nacional, que aliás não precisa de revisão constitucional. É importante dizer isto. Basta um projeto de lei de um grupo parlamentar para mudar a lei eleitoral da Assembleia da República que o círculo de compensação nacional pode ser criado. Porque desde a revisão constitucional de 89 que está previsto que, como hipótese, quer círculos uninominais, quer círculos de compensação. Portanto, aquilo que os partidos já propuseram várias vezes foi a criação deste círculo de compensação nacional. E quem vota consistentemente contra são os partidos grandes, porque são os mais interessados em manter este sistema como está, porque precisamente, como dizia o Pedro, a partir dos 15% o benefício deste método de ONT aplicado aos círculos eleitorais que temos e à distribuição de deputados por círculo eleitoral beneficia os grandes. Houve um estudo também das eleições passadas que aplicava o círculo de compensação nacional aos resultados eleitorais. PS e AD mantinham-se empatados, mas em vez de estarem nos 80, estavam nos 70. O Chega ficaria à volta dos 44 deputados, ou 42. E os outros partidos abaixo disso cresciam todos. O PAN era o mais beneficiado, que passava de 1 para 4 deputados. Mas Bloco e CDU duplicavam, Iniciativa Liberal crescia muito também, e o Livre igualmente. E, portanto, é possível fazer isto, era mais representativo do voto de cada uma das pessoas se sentia mais representada no seu voto, e, portanto, eu acho que se é consensual que há um desperdício enorme e que tem aumentado, porque também temos tido uma fragmentação parlamentar cada vez maior, e, portanto, isso também aumenta o desperdício, porque aumenta a dispersão, acaba por ser bastante evidente que temos de avançar com esse círculo de compensação nacional, e já agora o ADN também teria eleito deputados com o círculo de compensação nacional. Encerramos o tema do sistema eleitoral a caminho das eleições legislativas de 18 de maio. Vamos até aos Estados Unidos com um enorme receio de sermos taxados quando lá chegarmos. Não é demais dizermos que estamos a assistir a uma guerra comercial. Donald Trump, da Casa Branca, desatou a impor tarifas às importações de toda a gente, especialmente à China, mas a uma enorme quantidade de outros países também. Esta noite passada veio anunciar uma pausa de 90 dias nas tarifas para os países que não retaliaram estas tarifas. Pedro Gomes Santos, o presidente dos Estados Unidos está a tentar fazer o quê? Não faço bem ideia. É muito difícil. O tema é demasiado sério. Como é que dizia o outro, o Václavic, a situação é séria, mas não é desesperada. Ou desesperada. Não sei muito bem. O tema é demasiado sério e contrasta imenso com uma certa... não diria sequer aparente, uma certa leviandade com que a coisa é tratada. Dar aqui uma nota prévia sobre as tarifas. As tarifas sempre existiram. As tarifas são compreensíveis se localizadas, e eu acho que antes deste debate se ter iniciado, que se justificava discuti-las. Em que circunstâncias? Nós, naquilo que foi um mundo que parece em erosão, um mundo global, com um mercado muito aberto à escala planetária, nós tínhamos um bloco, outros, porventura, designadamente os BRIC, mas tínhamos um bloco, inequivocamente, China, que colocava no mercado produtos muito competitivos do ponto de vista do preço e do ponto de vista da qualidade, mas à custa de uma série de dumpings. Dumping laboral, dumping social, dumping ambiental, e parece-me razoável que, deste ponto de vista, tarifas pudessem ser aplicadas. Portanto, e esta é a nota prévia. Para quem não conhece a palavra dumping, é utilizar abaixo do preço de custo, tanto no trabalho, na mão de obra, ou não respeitar, por exemplo, as regras ambientais, só para quem não conhece o conceito. Obrigado, Tomás. Agora, dito isto, desde logo, eu já nem vou falar na forma como isto é apresentado, um ar de rufia perante o mundo, mas desde logo a fórmula de cálculo. Aquela fórmula de cálculo é surreal. Na verdade, o que aquela fórmula de cálculo quer dizer não é
aplicação de tarifas numa lógica de reciprocidade. Tu aplicas-me 10, eu aplico-te 10, tu aplicas-me 20, eu aplico-te 20. Aquilo que Donald Trump e a sua administração tentaram fazer foi, com um problema em mãos grave, que é uma dívida externa, estratosférica e um déficit crescente, no primeiro dia do ano, a dívida já é imensa por causa do, precisamente, o déficit já é imenso por causa do serviço à dívida. E isto é uma constante. Para fazer aqui uma engenharia económica, o que os Estados Unidos estão a tentar fazer é considerar o déficit comercial e usar o déficit comercial como fator relevante na aplicação de tarifas. Ora, isto é uma demência, não é? Uma loucura. Isto é uma demência. Estamos aqui a falar de engenharia económica. Eu não gosto muito. Uma das minhas críticas à esquerda, e eu, enfim, se calhar teremos a oportunidade de falar nisto noutro episódio, eu não acho que Donald Trump seja de direita, mas isto é uma outra conversa. Esquerda é que não é de certeza. Pois, mas seguramente que não é de direita, mas isto é uma outra conversa. Esta engenharia económica faz-me lembrar as engenharias sociais que a esquerda sempre gostava de ter. Há aqui uma preocupação. Para terminar. Para terminar, Tomás, aquilo que nós assistimos foi, não sei se posso usar a expressão montanha-russa, considerando o contexto internacional, mas aquilo que nós assistimos nestas últimas horas foi uma montanha-russa nos mercados. As bolsas a caírem, depois a subirem estratosfericamente, gente a desesperar, gente a regozijar com essa subida. Isto não é capitalismo, isto é especulação. E espanta-me que a direita fique assim tão contente com estes movimentos dos mercados, porque isto mata uma coisa que para mim, para Reagan, para Thatcher, era uma coisa muito importante, que era a ideia do capitalismo popular. E o capitalismo popular passava pela criação económica de facto e não pelos ganhos decorrentes da especulação. Zé Pedro Mozes, o que é que está por trás desta estratégia de Donald Trump? Não sei. E adorava saber. É um grande mistério. Mas eu não sei sequer se isto é uma estratégia, porque aquilo que o Pedro dizia é verdade. O ponto de partida disto tudo é que Donald Trump está convencidíssimo de que o déficit comercial, e para explicar, déficit comercial significa basicamente uma coisa: os Estados Unidos produzem menos do que consomem. Pronto. E portanto, este déficit comercial, que é uma injustiça decorrente de eles serem a economia liderante, não é? Portanto, a maior potência económica. Os mercados funcionam através do dólar, quer dizer, o dólar é a moeda mais importante nos mercados, acaba por ser uma potência económica com uma influência muito grande no mundo ocidentalizado inteiro, e o pressuposto de Trump é o contrário de todos os outros. Havia um consenso generalizado de que, enfim, os Estados Unidos eram a potência mundial e a potência económica que dominava o mundo ocidentalizado por áreas de influência, etc., e que tinha... que era o maior beneficiário líquido da globalização. Tanto que olhamos para a dívida externa dos Estados Unidos e a dívida privada já agora, e são brutais. Mas, no entanto, continua a ser a economia que lidera, ou que liderava até há poucos. Nós não sabemos em que fase é que estamos. E, portanto, parte de um pressuposto que está completamente errado, que é o de que o déficit comercial tem de ser revertido através de tarifas, que já agora ele também diz que é a palavra mais bonita do dicionário. Não é? E, portanto, nós estamos perante um louco à frente da Casa Branca, que tem uma lógica protecionista porque acredita que, colocando tarifas às importações, vai conseguir reindustrializar o seu país para, no fundo, compensar este déficit comercial, e isto nunca foi testado e nunca desta forma. E, portanto, nós estamos certamente a viver uma nova ordem económica, uma nova ordem mundial, que ainda não tem nome, e por isso é que nós sabemos que é novo. O que é novo não tem nome, e nós não sabemos que era esta em que nós estamos, não é? E a mim preocupa-me, sobretudo, a exposição que alguns países da União Europeia têm em relação aos Estados Unidos. Não necessariamente Portugal. Portugal exporta cerca de 11 mil milhões de euros para os Estados Unidos, sendo que desses 11 mil, metade em serviços, e as tarifas é sobre bens. E, portanto, há uma exposição direta, sim, mas que não é grande no caso português. Mas, por exemplo, Alemanha e França estão muito mais expostos, e nós estamos expostos a estes países também. E, portanto, eu temo muito
e eu não sou economista, quer dizer, eu sou entusiasta destas matérias e gosto muito de ler e acompanhar, mas temo muito que venha aí uma recessão e que a Europa não saiba reagir. E eu aconselhava a que se recordasse o que se fez, quer com a pandemia, quando ficou evidente que nas cadeias de distribuição e abastecimento estávamos excessivamente dependentes da China numa série de coisas como as máscaras, ou depois com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, em que ficou muito evidente que a Europa, mais uma vez não tanto Portugal, estava muito exposta a nível energético e, portanto, diversificar ao máximo estas nossas dependências para estarmos preparados para esta nova ordem económica que não sabemos onde é que nos levará. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio, mas primeiro vamos ao nosso brinde. Moções de censura para quem mancha a semana e moções de confiança para quem se destaca. Pedro Gomes Sanches, a tua moção de censura. A minha moção de censura vai para José Sócrates. Porquê? Para o que ele representou de degradação na vida pública, abrindo o pano de cena para as suspeitas sistemáticas sobre os políticos, mas também para a utilização irresponsável que os políticos dele têm feito. E ainda não para o artigo, uma resposta indignada e compreensível que ele escreveu esta semana no site da CNN, mas para a parte final do artigo, onde, uma vez mais, se procura demarcar da responsabilidade de ter chamado a Troika. Esta semana também, um dia antes dele ter publicado o artigo, fez 14 anos que ele chamou, que fez o pedido de ajuda externa e chamou a Troika para o país. É importante não esquecer dados da dívida pública. Quando ele assumiu o cargo de Primeiro-Ministro em 2005, a dívida pública sobre o PIB era de 64% e era de 107,8% quando, em 2011, deixou de ser Primeiro-Ministro. Em valores brutos, era de 96 mil milhões de euros em 2005 e passou a 185 mil milhões de euros em 2011. Quase que duplicou. Portanto, enfim, esta é uma censura que importa não esquecer e não há reconstrução narrativa que omita a realidade. Os últimos parágrafos são dramáticos. Os últimos parágrafos são dramáticos. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para José Sócrates. Olha. Também. Porque, à parte daquilo de que foi responsável e que eu tratei na moção de censura, Sócrates foi melhor primeiro-ministro, por exemplo, do que António Costa. Foi muito mais reformista, teve muito mais visão para o país e foi muito mais ousado. E digo isto com a vontade de quem nunca votou nele e independentemente de se concordar ou não com as políticas que ele levou à prática. Mas vale a pena recordar que ousou, por exemplo, numa estratégia energética, com uma aposta nas renováveis, ousou no Simplex, simplificando e melhorando a prestação de serviços públicos, ousou, enfim, não de forma satisfatória, mas isto já são considerações qualitativas, mas ousou na reforma do Estado, lançando o prazo, tentou e conseguiu uma revisão simplificada das carreiras da administração pública. Enfim, um décimo de ímpeto reformista de José Sócrates nos primeiros ministros que se lhe seguiram, com exceção honrosa, até por força das circunstâncias, para Pedro Passos Coelho, mas um décimo de ousadia e de vocação reformista nos primeiros ministros que lhe seguiram teriam trazido resultados melhores do que aqueles que temos tido. José Pedro Mozes, a tua moção de censura? A minha moção de censura vai para o Governo porque aparentemente continua a confundir ação governativa com propaganda e anda a confundir governo em gestão com governo de plenas funções. Quer seja pelas nomeações que soubemos esta quarta-feira que tinham sido feitas pelo Governo para a Fundação Serralves, os 2 nomeados do Estado, que é muito questionável se um governo em gestão pode fazê-lo. Quer seja pela apresentação que o Ministro da Presidência fez dos números da AIMA relativamente à população imigrante em Portugal na terça-feira, quer seja pela questão do mercado do bilhão na semana passada, são vários exemplos em que, na forma, é questionável que esta utilização abusiva de recursos do Estado
possa ser feita em período eleitoral, e há uma lei sobre isso, que nos diz que os titulares de órgãos do Estado devem ser imparciais em período eleitoral quando utilizam os recursos do Estado. E utilizar recursos do Estado é utilizar a segurança que é necessária para fazer um Conselho de Ministros no bolhão, é utilizar recursos humanos, recursos financeiros, infraestruturas do Estado para depois fazer campanha política. E depois uma questão de conteúdo, que é mesmo se um governo de gestão que está limitado na sua atuação governativa a tudo aquilo que é estritamente necessário para os negócios do Estado, esta é a expressão que limita a atuação do governo, portanto, no limite, se conseguirem justificar com extrema necessidade, podem fazer alguns atos governativos, mas é bastante questionável e era bom que se fizesse um escrutínio a todas estas decisões que têm estado a ser tomadas. E a tua moção de confiança? Minha moção de confiança vai para Aurélio Pereira. Devo dizer que não tenho por hábito falar de desporto, nem quero fazê-lo, mas... O olheiro dos olheiros que morreu esta semana do Sporting Clube Portugal. E eu não quero trazer desporto e futebol a este debate, mas Aurélio Pereira foi mais do que desporto, foi mais do que futebol. Descobriu talentos que tornaram uma geração de futebolistas e de apaixonados por futebol numa geração vencedora, que se chamou os Aurélios, e que nos deram, por exemplo, o Euro 2016, que dos 23 convocados de Portugal, 10 tinham sido captados por Aurélio Pereira, e portanto ele é o obreiro do maior feito do futebol nacional e que vai muito além do futebol. E portanto queria atribuir a minha moção de confiança a Aurélio Pereira. Um cavalheiro no mundo de brutos. Além disso, chegamos ao fim de mais um episódio do Incensuráveis. Contámos com o apoio técnico do Rui Glória. O nosso painel de hoje esteve desfalcado, faltou a Aline, mas como quem não tem cão, caça com gato, isto fez-se connosco. Pedro Gomes Sanches, José Pedro Moço, eu sou Tomás Anjinho Chagas. Conto convosco para sugestões, críticas, tudo o que vos apeteça, mandem-nos para o nosso e-mail. Não nos calamos, também não calamos ninguém, somos os Incensuráveis. Voltamos para a semana.